Eu quero voltar se fosse fácil, mas... Boa tarde, vou apresentar hoje minha revisão de choque obstrutivo. E a gente já conversou sobre choque circulatório em outras ocasiões, só para relembrar como o conceito de choque mudou ao longo do tempo. A primeira vez que a palavra choque foi utilizada foi em 1743, associado ao contexto de estabilidade hemodinâmica foi só aqui em 1815, e daí com o surgimento de várias ferramentas de monitorização, choque passou a estar associado à hipotensão arterial. Daí veio sondando o entendimento de outras variáveis hemodinâmicas, choque passou a estar associado ao débito cardíaco, e daí vieram alguns artigos para mostrar que não tinha benefício de passar um sonho em todos os pacientes chocados. E daí, nessa época, todo paciente em choque ganhava o central de sonho na mesma veia, e isso caiu em desuso. Até que ali na década de 90, o choque circulatório passou a estar associado à alteração de perfusão muscular e função celular. Essa é a definição do último consenso europeu de 2014, que é uma condição ameaçadora à vida, que na maior parte das vezes vai cursar com hipotensão, mas que não é limitada a isso. É muito mais uma alteração de perfusão e de uso inadequado de oxigênio. É uma causa super comum de admissão nas UTIs, 1/3 das admissões é por conta disso. E desde ali da década de 70, o choque está distribuído em 4 grupos de acordo com o mecanismo fisiopatológico. E hoje a gente vai falar do choque obstrutivo. Diferente de choque séptico, choque cardiogênico, não tem um consenso, não tem... Eu achei duas revisões da literatura sobre esse assunto. Então, o que a gente acha de definição, assim, que pareceu um pouco mais incomum aos estudos, é que é uma incapacidade do coração em gerar volume sistólico e débito cardíaco na ausência de hipovolemia e disfunção miocárdica de base. E apesar de choque ser muito comum, o choque obstrutivo é a causa mais rara de choque dentro das UTIs. E daí vocês podem ver que é um grupo de uma condição que é muito heterogênea, né? Eu vou dividir a apresentação em duas partes, em causas vasculares e causas mecânicas, porque eu acho que vai ficar um pouco mais didático para entender. De causas vasculares, a gente pensa muito em embolia, a gente pensa muito em TEP, na verdade, embolia de qualquer coisa, líquido amniótico, gordura, gás, hipertensão pulmonar descompensada. De causas mecânicas, tem um tamponamento cardíaco, pneumotórax, hemotórax maciço. Então, na verdade, o choque obstrutivo é o espectro mais grave de uma série de doenças. E isso dificulta um pouco a nossa vida. Não tem nada epidemiológico sobre choque obstrutivo, mas se a gente pegar a TEP, por exemplo, que é uma das condições mais frequentes que levam ao choque obstrutivo, a gente está falando de uma condição que mata muito. Aqui é uma curva da mortalidade pela gravidade do TEP, e parte aqui do choque de 30% de mortalidade, e conforme o paciente vai piorando, o crescimento, o aumento da mortalidade é exponencial. Daí, eu estou falando que eu vou apresentar uma revisão de uma condição que não é tão comum nas UTIs e que mata muito. Daí vocês podem imaginar a conclusão da revisão, de que eu não tenho evidência forte para nada, né? Mas a gente tem os pacientes ali na UTI, a gente precisa cuidar deles. E uma das coisas que vai ajudar a gente a entender um pouco a fisiopatologia que está por trás disso tudo. Daí tem esse texto que eu achei bem interessante fazendo essa revisão, que ele fala justamente isso. A maior parte das coisas que a gente faz em medicina, a gente conclui isso em todos os PETs, que a gente não tem evidência forte para nada, e que o racional fisiopatológico é muito útil. E o grande problema é que a gente não entende direito a fisiopatologia, e o que importa são os estudos clínicos. Então, às vezes a gente tem estudos fisiológicos que fazem todo um sentido e chega lá na prática, quando a gente vai ver o desfecho do paciente, a gente só está fazendo mais mal do que bem. E daí eu vou tentar falar um pouco desses 3 tópicos. Vocês vão ver que não vai ser exatamente linear. Eu tentei mostrar um pouco como que é a fisiopatologia e mostrar como que a gente vai encontrar os achados na beira do leito, principalmente falando de eco. E depois falar um pouco de tratamento, e daí o tratamento eu vou falar de coisas gerais e de tratamento específico. E eu vou me ater basicamente a TEP e tamponamento. Então, só para relembrar um pouco sobre a fisiopatologia, né? Para a gente ter fluxo dentro do nosso corpo, a gente precisa de diferença de pressão.
E daí, lembrando dos componentes do débito cardíaco, né? Eu preciso ter um coração bom que consiga manter uma pressão de átrio direito baixa, uma PAM mais alta para ter essa diferença de pressão. Isso vai depender também da resistência vascular sistêmica. E daí, começando a explicar um pouco o que acontece nas causas vasculares. A gente tem o coração, e daí, por algum motivo, vamos pensar no TEP, eu tenho um aumento da pós-carga do VD. Aqui é um esquema, né? A gente consegue ver que o VD ele é menorzinho, parede mais fina, triangular, e ele é uma câmera que ele não aguenta sobrecarga de pressão, ele é adaptado à sobrecarga de volume. Esse é um estudo fisiológico em cachorros que mostra justamente o comportamento diferente dos dois ventrículos, né? Aqui é a curva de pressão, aqui é a curva de volume sistólico, e conforme eu vou submetendo o ventrículo direito a um incremento de uma sobrecarga de pressão, ele reduz o volume sistólico de uma forma muito mais intensa do que o ventrículo esquerdo. E daí a consequência dessa sobrecarga de pressão é o VD dilatado. E quando ele dilata, tem o efeito que a gente chama de Bernheim reverso, que é o septo interventricular sendo desviado em direção ao ventrículo esquerdo, que também vai fazer com que tenha uma redução do débito do ventrículo esquerdo, porque se chega, ele não consegue encher, ele também vai conseguir mandar a mesma quantidade de sangue, e vai fazer uma queda do débito cardíaco. Com isso, os tecidos periféricos vão tentar compensar esse hipofluxo tecidual e vão fazer vasoconstrição. Isso gera uma congestão venosa, até que isso vai piorando e o retorno venoso vai ficar igual ao débito cardíaco, eu tenho colapso circulatório. Claro que eu estou falando aqui de uma forma muito simples, é muito mais do que isso, e eu estou falando basicamente de um jeito mecânico, mas tem várias outras coisas que eu não vou entrar em detalhe, mas tem ativação neurohormonal, ativação de marcador inflamatório, alteração de perfusão do VD, isso gera uma espiral do choque que combina no óbito. E pensando nessa fisiopatologia, o que a gente encontra no exame clínico? Sinal de choque a gente já está cansado de saber, a gente vai avaliar pelas janelas de perfusão. O que eu queria chamar a atenção aqui é de taquicardia. Estou falando de um choque que eu expliquei que o débito cardíaco cai, e daí para tentar manter o mesmo débito cardíaco, o coração vai tentar aumentar a frequência, e geralmente os pacientes têm uma taquicardia marcada. E daí pensando no diagnóstico do choque em si, lembrar naquela aula de diagnóstico de choque circulatório, que um dos primeiros passos é justamente excluir que não seja um choque obstrutivo. Porque ele vai ter uma restrição no retorno venoso e um débito cardíaco baixo. E daí, pensando no TEP, o que a gente encontra, né? Falei que tem uma sobrecarga de pressão, o VD não aguenta e ele vai aliviar, vai ficar dilatado. E a gente vê isso no eco. Vê dilatação das câmeras direita, ele vai empurrar o septo interventricular em direção ao VE, então vai ficar com o septo mais retificado, às vezes até a baula em direção ao VE. Pode ter sinais de disfunção de VD, mas tem 3 sinais que eu queria mostrar um pouco mais com calma para vocês, que são esses 3. Esse aqui é o êmbolo, o trombo em trânsito, e que eu nunca vi. Pelos relatos, é super raro de a gente encontrar, e geralmente quando a gente encontra já é uma situação meio agônica e não tem muito o que a gente fazer com esse achado, né? Só fala muito a favor do que está acontecendo. De outros sinais que vão ajudar bastante a gente, é o sinal de McConnell e o 60-60. O sinal de McConnell é quando eu tenho aqui uma hipocinesia da região médio-basal do VD, com uma hipercontratilidade, uma contratilidade normal, do ápice do ventrículo direito. Então, quando eu tenho a sístole, vai ter essa curvinha aqui. E o sinal 60-60 é uma relação que, na verdade, fala a favor de que aquele TEP é agudo, é um corpo pulmonar agudo, não é uma alteração crônica. Que mostra uma alteração da aceleração da pulmonar, que vai ser menor do que 60, e um pico sistólico da tricúspide também menor do que 60. Se eu encontrar uma PSAB ou essas pressões maiores do que 60, fala muito mais a favor de um quadro crônico agudizado, porque deu tempo ali do coração se adaptar. E vendo isso nos estudos, né, esse foi um que tentou ver qual a acurácia desses achados. O que eles viram é que sobrecarga de câmara direita, dilatação, né, é o sinal mais sensível, mas ele é pouco específico. E os que são mais específicos são justamente esses sinais, o 60-60 e o de McConnell,
E quando a gente tem pelo menos um dos dois, a gente tem um valor preditivo positivo bem bom, de 92%. E pensando nesses achados do ECO, o que tem mais correlação com mortalidade é o TAPS. E daí pensando que talvez é um coração que já está tão comprometido, que mesmo nos pacientes que ainda estão estáveis, um TAPS menor do que 15 tem maior correlação com mortalidade em 30 dias. Esse foi um outro estudo que também avaliou esses sinais. É uma amostra grande, até de 500 pacientes, mas com TEP de alto risco, que são aqueles instáveis. Tinha só 16 pacientes, mas eu quis trazer isso porque 100% dos pacientes tinham alguma alteração do ECO. Então, se vocês estão com um paciente com choque circulatório, vocês sabem que tem um TEP, e tem esse ECO, isso aqui não é um choque obstrutivo pelo TEP. Ele pode estar chocado por algum motivo e ter um TEP, mas, assim, difícil falar, nem na medicina nem sempre nem nunca, né? Mas a maior probabilidade de que esse choque com um VD tão pequeno e sem nenhuma outra alteração ecocardiográfica, de que ele não seja a causa da repercussão hemodinâmica. E aí, passando para as causas mecânicas, a gente vai falar sobre o tamponamento cardíaco. E aqui a ideia, a via final vai ser mais ou menos a mesma, só que o motivo pelo qual o débito cardíaco cai é diferente. Esse é o esquema de um paciente normal. Então, eu tenho aqui o saco pericárdico, né, que tem uma série de funções, mas aqui, basicamente, o que eu quero lembrar é que ele permite que o débito cardíaco do ventrículo direito seja igual ao do ventrículo esquerdo. E daí, quando eu tenho a inspiração, eu tenho a pressão intratorácica que vai reduzir, e essa pressão vai ser transmitida para o pericárdio, também vai cair a pressão intrapericárdica. Então, no final das contas, eu mantenho esse gradiente efetivo de enchimento igual durante todo o ciclo respiratório. Quando acontece um tamponamento, quando o paciente inspira, né, cai a pressão intratorácica, só que o saco pericárdico ele já está cheio de líquido, não tem como cair pressão aqui dentro, e esse gradiente médio efetivo ele vai cair bastante. Então, ele não deixa o ventrículo encher, desse chega menos sangue, sai menos sangue também, o débito cardíaco cai. E claro que tudo isso vai depender um pouco da velocidade com que isso acontece. Se eu tenho um acúmulo de líquido de uma forma mais aguda, não dá tempo do pericárdio se acomodar, e daí eu tenho sintomas de tamponamento com volume bem menor de líquido. Com 150 eu já consigo identificar sintomas de tamponamento. Agora, se esse processo é crônico, vai dando tempo do pericárdio se acomodar, eu tenho um volume de derrame muito maior para gerar o tamponamento. E daí no eco que a gente vai encontrar talvez até um pouco mais fácil do que no TEP, a gente vê o derrame pericárdico, mas da mesma forma, não é todo derrame pericárdico que está tamponado. Ele precisa ter sinais de restrição diastólica, e aqui dá para ver que o ventrículo direito não consegue se encher. E tem alguns outros sinais que eu vou mostrar para vocês. Aquele racional de redução do gradiente efetivo de enchimento também dá para a gente ver no eco. Vai ter uma variação, e a gente pode ver na tricúspide ou na mitral, do fluxo valvar, né? Quando inspira, como cai aquele gradiente médio efetivo, vai ter uma redução, e se for maior que 25% na mitral, é um dos sinais de tamponamento também. E aí, pensando em todas essas coisas, né? Veia cava túrgida e dilatação de câmara direita, esse estudo, ele pegou pacientes clínicos e cirúrgicos e ele tentou mostrar qual a acurácia desses achados. E o que eles viram é que o sinal mais comum, mais sensível, era uma veia cava inferior túrgida, mas ele é pouco específico, 40% de especificidade. E daí, o que eles encontraram de achado mais específico foi a dilatação do ventrículo direito, mais do que no átrio esquerdo. E nos pacientes cirúrgicos, isso foi ainda mais específico, 92% de especificidade, mas com uma sensibilidade muito baixa, e talvez porque os pacientes cirúrgicos eles fazem tamponamentos mais localizados. E a veia cava inferior, no tamponamento, ele vai ajudar a gente no diagnóstico, mas ele tem valor prognóstico também. Esse estudo ele comparou o índice de variação da veia cava antes da drenagem e depois da drenagem. O que eles viram é que a maior parte dos pacientes drenava e aumentava muito essa variação da veia cava.
Só que o que eles perceberam é que nos pacientes que não caía, que não tinha essa variação, ou que melhorava e voltava a piorar, tinha alguma coisa acontecendo. Ou voltou a tamponar, ou era uma pericardite constritiva, ou tinha uma efusão ali no pericárdio. E daí, pensando, aqui eu tentei juntar um pouco o racional fisiológico por trás do choque obstrutivo nessas duas condições, correlacionando com o que a gente encontra do eco. Mas pensando no diagnóstico do choque obstrutivo, vai ser muito além, né? Então, um paciente chocado, que primeiro eu tenho que entender qual o mecanismo que está levando ao choque, e depois eu preciso fazer o diagnóstico etiológico, entender qual doença está levando àquela condição, porque aqui vai mudar totalmente a condição do caso e o tratamento daquele doente. E eu não vou entrar em detalhe, mas a gente vai juntar, né, a anamnese com o exame físico. Tem alguns achados interessantes do eletro que a gente pode falar depois, e o eco e o ultrassom em si vai ajudar bastante a gente a chegar nesse diagnóstico. E o que eu queria deixar é que nem tudo que parece então, se vocês tiverem um paciente com derrame pericárdico chocado, com TEP chocado, e que não tem alteração do eco compatível com o choque obstrutivo, pensem em outras causas. Assim. A gente tem que ser agressivo no diagnóstico, porque, de fato, muda bastante o tratamento, né? E daí, pensando no tratamento, falando de tratamento específico, a gente vai lembrar que a gente tem os componentes do débito cardíaco para atuar, e tudo isso vai ser uma ponte ali para eu ganhar tempo até o paciente melhorar, eu conseguir entender o que está acontecendo, ou realmente fazer um tratamento para aquela função específica, se tiver tratamento. E daí, pensando em como que eu mexo na pré-carga nesses casos, não sei se vocês já ouviram que o PD tem que trabalhar cheio. Isso é uma coisa que a gente estuda aí em vários lugares. E pensando no tamponamento, a gente dá mais volume, enche mais as câmaras direitas e, na verdade, aquele efeito Bernheim piora, né? Bloca mais o septo interventricular em direção ao ventrículo esquerdo e pode cair mais o débito cardíaco. Eles tentaram ver justamente isso, assim, o quanto que se a gente tem que dar volume e o quanto que tem que dar. Eles fizeram um estudo fisiológico em cachorro, eles induziam um tamponamento cardíaco no mesmo cachorro em 3 posições diferentes. Com o cachorro hipovolêmico, que é a linha de baixo, euvolêmico, que é do meio, e hipervolêmico, que é a de cima. E eles iam avaliando as funções hemodinâmicas daquele cachorro até o momento que ele tamponava. E o que eles encontraram era que os pacientes euvolêmicos ou hipervolêmicos demoravam mais para tamponar. E quando eles tamponavam, eles tinham pressões mais altas, débito cardíaco mais alto e frequência cardíaca mais baixa. Então, aqui talvez faça sentido fazer algum volume para o tamponamento. E daí, trazendo para estudos clínicos, esse foi um estudo que pegou pacientes com tamponamento cardíaco e eles faziam 500 ml de uma solução salina para correr em 10 minutos e iam acompanhando. Alguns pacientes aumentaram o índice cardíaco em 10%, alguns aumentaram, mas foi menos, e outros pioraram o índice cardíaco. É um estudo pequeno, mas que eu achei interessante os achados. Assim. O que eles viram é que os pacientes que melhoraram o índice cardíaco tinham pressões mais baixas e índice cardíaco mais baixo. E daí eles pegaram esses pacientes e dividiram em 3 grupos. Pegaram os que tinham uma pressão menor de 100, uma entre 100 e 120 e outra maior que 120. E o que eles viram é que continuou com significância estatística só o grupo com pressão sistólica mais baixa. Então, se eu for fazer volume, talvez seja melhor, talvez tenha algum benefício nos pacientes que têm uma sistólica mais baixa. E o quanto fazer de volume. Esse foi outro estudo super pequeno, 28 pacientes, que eles excluíram os pacientes instáveis. Mas que eu achei interessante esse gráfico. Eles iam fazendo volume em alíquotas de 250. E o que eles encontraram é que até 500 ml tinha diferença entre os grupos. E a partir daqui não tinha benefício em fazer volume. E tudo isso para falar que, se for fazer volume, fazer em alíquotas, tomar cuidado com a quantidade. E talvez mais do que 500 ml vai trazer mais benefício. E daí, pensando no TEP, esse estudo também fisiológico, que induziu embolia pulmonar em cachorros,
a expansão volêmica foi prejudicial, piorou o volume sistólico e aumentou a pressão transmural. E daí eu achei esse estudo, porque o título é curioso, acho que a gente gosta, né, diurético versus expansão volêmica. Não é um estudo bom, 46 pacientes, não colocou TEP de alto risco, era só o paciente com TEP e disfunção de VD, e tinha um protocolo meio maluco, assim, eles faziam, a critério do médico assistente, fazia uma dose de furo na admissão, ou podia fazer uma expansão de 500 ml, que era repetida a cada 4 horas, e depois deixava 1.000 para correr em 24. E o que eles viram é que, apesar de ser bem diferente a conduta de um grupo para o outro, não teve evento adverso grave no grupo furosemida, que teve uma tendência de melhora hemodinâmica no grupo furosemida. Eu trouxe isso só para falar de que, se o paciente estiver francamente hipervolêmico e tem um TEP, não precisa ter medo de dar diurético, porque não vai ser isso que vai baixar a pressão do paciente. E daí, parando para pensar se volume, eu preciso ser bem restritivo e ter cuidado na hora da avaliação, o que a gente pode fazer de vasopressor? A ideia aqui é manter diferença de pressão, para continuar tendo fluxo, né? E eu preciso manter uma pressão arterial média maior do que a pressão arterial pulmonar, ao mesmo tempo que eu não posso aumentar muito a resistência vascular pulmonar. E aqui é basicamente a opinião de especialista. Eles pensam qual que é o mecanismo de ação de cada uma das drogas para fazer recomendações de qual droga é melhor, em detrimento de uma outra, né? E a ideia é justamente essa, aumentar a arte cardíaco sem mexer na resistência pulmonar ou até conseguir reduzir. Então, pensando em vasopressor, fenilefrina não faz sentido, porque aumenta resistência vascular pulmonar. E daí tem um lugar que fala que melhora a nora, em dose baixa, que não tem tanto efeito em vasodilatação e vasoconstrição pulmonar, ou vasopressina em doses mais baixas também, que até teria um benefício de reduzir resistência vascular pulmonar. Pensando nos inotrópicos e usando a mesma lógica, dopamina e adrena não faz sentido pelo mesmo motivo. Daí, pensando entre esses três, também é opinião de um especialista, tem vários que falam que a dobuta menos do que 5 microgramas quilo minuto tem até um efeito de vasodilatação pulmonar, vai reduzir a resistência vascular sistêmica também, então tomar cuidado, se eu for ligar uma dobuta, tem que colocar talvez uma droga vasoativa ali junto. E com relação ao milrinone e levosimendan, alguns autores falam de levosimendan ser melhor para paciente que tem disfunção biventricular e milrinone nos pacientes que tomar cuidado em paciente que está muito taquicárdico. De novo, não tem estudo para comparar as 3 drogas, é tudo opinião do especialista. E pensando que nora e dobuta a gente tem em qualquer lugar, talvez faça sentido ser primeira escolha, né? Daí, pensando em pós-carga, o que a gente pode fazer? E daí tem 3 pontos principais. Eu tenho que evitar hipercapnia e acidose, evitar hipóxia e evitar volume pulmonar alto. Por quê? Essa curva mostra o aumento da resistência vascular pulmonar com relação a PO2. E a gente vê que num paciente com pH normal, aqui de 7,4, conforme ele vai ficando mais hipoxêmico, tem um aumento da resistência vascular pulmonar. Mas nos pacientes que estão acidóticos, esse efeito é muito mais acentuado. Então, eu tenho que tentar evitar a acidose e hipercapnia, justamente porque o aumento da resistência vascular pulmonar está sendo mais acentuado nesses casos. E por que acontece esse aumento da resistência? Pela vasoconstrição pulmonar e hipóxia. Então, aqui é uma imagem, né, de um indivíduo normal, que tem os alvéolos todos ventilados aí, e tem uma distribuição meio que homogênea, e claro que não é homogênea, entre ventilação e perfusão. Por algum motivo, tem um shunt intrapulmonar, e daí o corpo ele tenta desviar o sangue dessa área que está hipoventilada para uma área que está melhor ventilada para facilitar a troca. E o problema é que isso aqui vai aumentar a pressão, a resistência vascular pulmonar, vai aumentar a pós-carga do VD, vai sobrecarregar mais VD e vai piorar a disfunção dele. Então, como que eu vou fazer, como que eu vou evitar hipercapnia e hipóxia, né? Eu vou intubar todos os pacientes. Como que a gente consegue fazer isso? Não tem muitas recomendações, mas entendendo que esses pacientes, eles não morrem de hipóxia nem de hipercapnia, eles morrem de colapso circulatório. Esse foi um estudo em um ambiente controlado, com centro cirúrgico, em paciente com choque obstrutivo com TEP de alto risco.
que iam ser submetidos à embolectomia, e 20% deles pararam durante a indução anestésica. Então, quando eu tiver um paciente com hipóxia ou hipercapnia, eu preciso tomar cuidado se eu precisar colocar pressão positiva, seja numa VNI, seja numa ventilação invasiva. E se eu precisar fazer isso, eu tenho que selecionar drogas que sejam mais cardioestáveis, eu tenho que usar pressões mais baixas, tentar minimizar pico e evitar hipercapnia e acidose. E por que de volumes mais baixos? Também não tem consenso do quanto coloca. 6 a 8 parece ser razoável. Antes da era da ventilação protetora, se não me engano, era 60% dos casos evoluíam com disfunção de VD por conta disso. Depois que ventilação protetora passou a ser mais difundida, menos de 20% dos casos evoluem com disfunção de VD. E por quê? Né? Os alvéolos, quando eles estão cheios de ar, eles acabam comprimindo os vasos interlobulares, e isso vai aumentar também a resistência da circulação pulmonar. E uma forma de tentar reduzir essa pós-carga do ventrículo direito é dar vasodilatador. Se eu fizer um vasodilatador sistêmico com o paciente que está chocado, vai dar ruim. Então, pensar em usar um vasodilatador local, e daí pensar aqui no óxido nítrico. Porque, dando de uma forma inalatória, né, eu consigo chegar aqui nos alvéolos e promover uma vasodilatação, reduzindo a pressão pulmonar e melhorando até aí a troca gasosa. Não tem um estudo clínico, esse foi o único que eu achei para o TEP. Foi um estudo pequeno, 78 pacientes, excluíam pacientes instáveis com TEP de alto risco, e o desfecho primário era a avaliação da queda do BNP e da troponina, e o que eles viram parece que foi bom. Eles usavam muito mais óxido nítrico do que a gente usa para SARA. Era um protocolo que eles iam aumentando de 5 em 5 o ppm até chegar a 50 partes por milhão, e mantinham essa dose por 24 horas. E o que eles viram é que tinha uma tendência da melhora da função sistólica do VD, uma pressão de artéria pulmonar melhor, mas isso não tinha diferença em mortalidade. Então, talvez faça sentido como uma terapia de resgate nos pacientes com TEP de alto risco, mas também, se não fizer, não é uma prática. Né? E daí, pensando em suporte mecânico, quando eu chego nessas condições que vão aumentando droga vasativa e nada sobe aquela pressão, ECMO acho que passa na cabeça de todo mundo. E a primeira vez que a ECMO foi usada no TEP foi aqui na década de 60, em uma mulher no pós-operatório de uma cirurgia pélvica que fez um TEP de alto risco. E ela foi canulada para ser submetida à embolectomia cirúrgica, ficou só 15 minutos em ECMO. E ela sobreviveu, o resultado foi ótimo. Então, eles começaram a pensar em usar a ECMO como estratégia para o TEP. E daí, assim, essa é uma meta-análise que eu trouxe só para vocês verem o quanto que isso é heterogêneo. Em amarelo, são os pacientes que foram submetidos, foram canulados só quando falhou alguma terapia de primeira linha. Os em roxo, eles usaram a ECMO como terapia inicial no TEP. E os em verde é quando eles usaram a ECMO quando as terapias de primeira linha eram contraindicadas. Daí, uma das primeiras séries de casos que foram publicadas, um pouco mais importantes assim, foi essa do Filippo Corsi, que foi uma corte assim, de quase 10 anos, que conseguiu selecionar só 17 pacientes com embolia pulmonar maciça. Boa parte deles foram canulados e CPR, assim, na parada ou no pós-parada, e tiveram uma sobrevida de 47%. Se a gente olhar quem eram esses pacientes, o SAPS era muito alto. E teve diferença entre quem sobreviveu e quem não sobreviveu. E esse SAPS ele predizia uma mortalidade de 91%. Então, eu estou falando de uma situação que quase todo mundo ia morrer e 47% conseguiu sobreviver. E não teve diferença entre as complicações, e a duração de ECMO nos que sobreviveram até que foi curta, né? Uma mediana aí de 4 dias. Mas sem diferença entre os grupos. E o efeito da ECMO é muito precoce. Com 24 horas, a gente já consegue ver o tanto que tem de redução do índice de droga vasoativa. E esse foi um estudo que ele colocou como que esses pacientes chegaram, não me engano, eram 6 meses ou 1 ano, mas eles tinham uma qualidade de vida razoável. Dois deles conseguiram até voltar a trabalhar. Então, parecia que canular os pacientes em TEP era um negócio bom. E daí saiu essa outra corte
em um outro hospital em Baltimore, que eles usaram como TEP inicial, uma medida inicial para o TEP de alto risco. E junto com a ECMO, alguns só ficaram anticoagulando, outros fizeram embolectomia e outros fizeram aspiração por catéter, e assim, quase todo mundo sobreviveu. A sobrevida foi de 95%. Então, de novo, parece que era maravilhoso canular os pacientes. Aqui, comparando com aquela outra cor, os pacientes pareciam ser um pouco menos graves, então talvez canular precoce seja melhor. Teve esse estudo, que foi o maior que eu encontrei, que foi uma série multicêntrica com 52 casos, que comparou a ECMO isolada com ECMO com outras estratégias, e parece que ela é melhor se associada com alguma outra coisa. Mas também a evidência não é forte para isso. Beleza, daí até agora então eu falei de tratamento geral, mas isso não vai resolver a vida de ninguém, vai só ganhar um tempo até a gente conseguir fazer o diagnóstico ou fazer algum tratamento específico. E eu vou falar sobre tamponamento e TEP, basicamente. Tamponamento, o tratamento pericardiocentese. A primeira vez que foi descrito foi lá em 1840, e o Marconi escreveu a técnica que a gente aprendeu lá na faculdade em 1911. Teve muita crítica no começo, porque a pericardiocentese pela técnica de Marconi tinha muita complicação. Então, tem vários estudos, nem tantos doentes assim, mas chegava a ter uma complicação de 15% e quase 20% de óbito. E as complicações não eram complicações de boa, assim, era perfuração de VD, era laceração de câmara, era óbito. Então, muitos falavam a favor de fazer direto a janela pericárdica e para a drenagem cirúrgica do que fazer a pericardiocentese beira do leito. Daí surgiu o ultrassom. Hoje em dia a gente consegue ver o que a gente está fazendo, a gente escolhe o melhor lugar de função, que não tem estrutura ali na frente, consegue achar o melhor local de função, com um saco, um líquido com volume maior. E daí já tem vários estudos nesse sentido. Peguei os 2 maiores que eu encontrei. Esse é da clínica Cleveland, em Londres, que tem mais de 1.200 pacientes que eles compararam pericardiocentese por punção com a janela pericárdica e não teve diferença com relação à mortalidade. E mesmo os pacientes que têm coagulopatia, uso de coagulante ou plaquetopenia, que foi esse estudo aqui na Clínica Mayo, também bem grande, não teve diferença de complicação e nem de sangramento. Então, parece ser um procedimento relativamente seguro em mãos bem treinadas para ser realizado, né? E daí, então, quando que a gente vai preferir pela abordagem cirúrgica? Quando eu estou falando do contexto ali de causa, basicamente não tem contraindicação para fazer a pericardiocentese na beira do leito. Mas se eu conseguir estabilizar minimamente o doente, for uma dissecção de aorta ou rotura da parede livre do VE, é melhor que ele vá para o centro cirúrgico. Se eu não conseguir, eu precisar funcionar à beira do leito, eu tiro o volume necessário, mínimo, para conseguir manter uma sistólica maior que 90. E nessas outras condições, também, se der tempo, é melhor levar para o centro cirúrgico, mas, de novo, estou falando ali do choque obstrutivo, que eu não consigo estabilizar ele de jeito nenhum. Funcionar à beira do leito com uma pessoa bem treinada parece ser razoavelmente seguro. E daí, pensando no tratamento de TEP, a trombólise é o que é recomendado em guideline até hoje para os pacientes com TEP que estão instáveis. E vem muito do infarto, né? Não é algo tão antigo assim. Primeira vez que foi utilizado a trombólise foi na década de 70, mas para ser aprovado realmente para a TEP foi só em 96. E a evidência vem desse estudo super robusto de 8 pacientes, que comparou a trombólise com heparina versus heparina isolada, que era o tratamento até então. E o que eles encontraram é que todo mundo dos pacientes que trombolizou sobreviveu e não teve hipertensão pulmonar em 2 anos de segmento, e todo mundo do grupo heparina isolada morreu. Então, o estudo foi interrompido e vamos trombolizar todo mundo que tem TEP instável. Mas como que a gente faz isso, né? E minha revisão não é sobre TEP. Então, eu não trouxe todos os detalhes com relação a isso, mas a gente não sabe até hoje como que a gente tromboliza, qual que é a melhor dose. Se for trombolizar a Fernanda ou trombolizar, sei lá, Maurício e Douglas, a dose 100 mg, não importa o tamanho do paciente. Se ele tiver contraindicação, qual que é a segunda opção? Se o tratamento falhar, eu faço uma nova dose, eu faço outro procedimento, enfim. E aí, tentando trazer um pouco dessas coisas, né? Essa é uma revisão sistemática e uma meta-análise que tentou
comparar a trombólise. E o que eles encontraram é que não tinha muita diferença de mortalidade entre os grupos, né, de alto, baixo, intermediário risco. E tudo isso pagando o preço de ter sangramentos importantes. Daí, pensando se a trombólise sistêmica tem muito risco de sangrar, vamos tentar trombolizar local. Fazer uma trombólise guiada por catéter, né? Ainda tem muito estudo que é patrocinado pela indústria. Esse aqui comparou nos pacientes com TEP e a disfunção de VD não eram instáveis. E eu não achei basicamente nenhum estudo em pacientes instáveis, que eles são sempre colocados como critério de exclusão. De comparar a trombólise sistêmica com a trombólise guiada por catéter e que tem esse ultrassom, que é assistida por ultrassom também. E o que eles viram é que tinha uma melhora na relação do VD e VE, mas que não mudou mortalidade. Acho que nem tinha poder de trabalhar a mortalidade, se não me engano. E não teve aumento de complicações hemorrágicas. Talvez seja uma alternativa nos pacientes que têm alguma contraindicação. Uma outra possibilidade é fazer a tromboaspiração por catéter. E esse estudo, também, eles não olham mortalidade, eles olham essa redução da relação VD e VE. E, realmente, pós-procedimento, teve uma queda que foi significativamente... teve significância estatística, mas e também não teve muito sangramento. O único porém é que esses pacientes tiveram uma parte deles que trombolizar depois. E tentando juntar essas estratégias, tem essa meta-análise que juntou 28 estudos para avaliar anticoagulação, trombólise dose cheia, trombólise com uma dose reduzida, trombólise direcionada por catéter. E os estudos, assim, só 8 incluía TEP de alto risco, mas o que eles encontraram é que não teve diferença nas taxas de recanalização e não trombolizar teve associado a menor sangramento. Então, parece ser mais seguro. E pensando na embolectomia cirúrgica, também não tem muita coisa. A série de casos tem uma variação de mortalidade perioperatória que varia bastante, de 5% a 29%, e que parece que os melhores resultados é quando a gente anula e leva para a embolectomia cirúrgica ou faz as coisas ali no mesmo tempo. Tem esse estudo que foi relativamente grande, de 99 a 2013, que tentou comparar a embolectomia cirúrgica com a trombólise e não teve diferença de mortalidade. Só que quem trombolizou teve mais risco de sangramento. Então, de novo, talvez seja uma possibilidade alternativa. Daí, o que a gente faz, né? Não sei. E, na verdade, ninguém sabe. Tem muito esse conceito, da mesma forma que o choque cardiogênico, que fala muito em heart team, aqui tem o time da embolia pulmonar, porque a gente não tem evidência forte, não dá para fazer um ensaio clínico randomizado com esse perfil de pacientes. E a ideia é juntar vários especialistas de diversas áreas para tentar pesar ali risco-benefício e ver qual que vai ser a melhor estratégia caso a caso. E assim, de outras embolias eu não vou falar basicamente nada, mas lembrar que elas existem, que não é só TEP, quando a gente pensa em choque obstrutivo, que não tem um tratamento específico para essas coisas. Se eu tenho uma sepse e embolisou, eu preciso tratar a infecção. Se é uma embolia gordurosa, eu preciso fixar a fratura. E o foco vai ser nas medidas de suporte. Para a embolia aérea, tem alguma coisa falando da posição de Duran, e a ideia é deixar o paciente em decúbito lateral esquerdo, um pouquinho ali em trem, para o ar subir e não obstruir a via de saída. Fala sobre dar oxigênio a 100%. Se tem um paciente com catéter central de fazer aspiração por esse catéter, mas assim, é até difícil achar esses estudos, basicamente tudo estudo fisiológico ou opinião de especialista. Então, para resumir tudo isso, assim, eu sei que é muito heterogêneo, e o choque obstrutivo em si é uma condição que envolve uma série de doenças, não tem como a gente fazer um estudo que uniformize tudo isso, porque as condições são heterogêneas por si só. Nem tudo que parece realmente então a gente tem que ser agressivo ali no diagnóstico. A gente tem que pensar em medidas de suporte e lembrar que eu até posso fazer volume, mas ser cautelosa, sempre reavaliando e fazendo dialíticas pequenas. Se eu precisar de vasopressor ali, no choque, a gente
variavelmente precisa. Talvez na hora do buta seja a primeira escolha, mas é tudo baseado em opinião de especialista. Preciso evitar hipercapnia, evitar hipóxia. E daí, se eu tiver que entubar, eu preciso ficar atento que ele pode ter uma parada durante a indução e mesmo depois, quando eu colocar a pressão positiva. E tudo isso é uma ponte para alguma coisa, né? E pensando nas terapias específicas, no tamponamento, pericardiocentese, parece ser um procedimento relativamente seguro. E no TEP, a gente não sabe, né? A recomendação de guideline é realmente a trombólise sistêmica. A gente tem várias outras opções que não sei quando que é melhor. O NO, talvez, como terapia de resgate, seja útil para reduzir ali a pós-carga e ganhar tempo. E a ECMO também vai ser útil nessas situações mais caóticas. E o ideal é que ela seja associada a alguma dessas outras estratégias, não como uma terapia isolada. E dá a dúvida, chamar o time de chamar pessoas mais experientes para individualizar, porque realmente é muito heterogêneo. Eu tentei fazer um compilado aí das coisas que eu encontrei, mas a conclusão é que a gente não tem evidência e que é sempre um cenário meio desesperador. E talvez entender um pouco de fisiopatologia faça sentido aí para guiar as nossas condutas. É isso. Quer sentar? Puxa a cadeira para você sabatinada com as perguntas. Hoje o Pedro ia vir participar da discussão, teve recorrência. Então vamos começar dando perguntas para a Bruna. Eu achei sua aula extremamente didática, não tinha mencionado até agora. E aí, perguntas? Tem perguntas? Não, eu estava aqui, teve intercorrência, eu estou preocupado se eu deveria saber dessa. Eu acho que é familiar, ele estava em casa, para não sair de casa. Não sei, ele tinha chegado, não chegou? Pedro? Isso. É. Isso, e prova vai ser sempre uma pessoa. Ah, tá bom. Ele deu inteiro. Ele deve, pode ser. É que tinha uma questão de que estava esperando alguém chegar para a filha dele e aí depois não respondeu mais, entendeu? Mas aí, gente, dúvidas sobre choque positivo, ela foi muito legal. Tem alguns comentários, eu tive algumas experiências que me marcaram muito com esses perguntas. Temos uma pergunta, se você vai saber responder, é muito específica. Eu vou falar em É sobre o tempo e velocidade de descompressão de uma pericardiocentese. E sobre algumas coisas, parece que se você faz uma pericardiocentese muito rápido, o paciente tampando muito rápido, você pode fazer essa comparação, mas como se o pleural fizesse uma síndrome de descompressão, se descomprimisse muito rápido, agudamente, subitamente aumentasse o tom numeroso por tipo 1, eles vão conseguir VD, você fazer um choque obstrutivo de vértigo, você empurra e diminui débito e o paciente continua chocado apesar de você ter descomprimido. Assim. A minha dúvida é, quão rápido é isso e que volume que é esse? O que eu vou responder é baseado basicamente em volta da minha cabeça, se me ajuda. Mas o que eu li, assim, não tem muito o quanto tirar. Tirar o mínimo possível para estabilizar aquele paciente. E 150 ml é o que tampou numa fase ali, pacientes agudões, digamos assim. Então, tirar 150 parece um volume, sei lá, na minha cabeça razoável, não querer esvaziar tudo. E nesses casos que os pacientes descompensam, teve até na aula de choque circulatório, eu trouxe um caso que era um paciente que tinha hipertensão pulmonar e derrame pericárdico, que não estava tamponado, e fizeram a pericardiocentese, e que ele piora depois da drenagem, porque o que acontece é que quando você tira o líquido, o VD dilata pra caramba, e ele começa a empurrar o ventrículo esquerdo, aquele efeito Bernheim do tamponamento, só que na verdade ele não estava tamponado e você está causando esse efeito descomprimento, né? Então, sei lá, assim, se alguma vez eu precisar fazer isso, acho que eu tiraria o mínimo possível até conseguir estabilizar e chamar o médico. Legal, eu tive 2 tamponamentos no INCOR que me ensinaram bastante. Assim. Até de livro, para você falar que está tamponado, a prova final é tirar o volume e ver que melhora. Né? Por mais que tenha colapso diastólico de VD, por mais que tenha manobras no eco, você só, padrão ouro, eu tirei o volume e o paciente melhorou, o débito cardíaco subiu. Esse seria como fazer o diagnóstico padrão ouro. Né?
E aí, quando a gente olha isso, é em torno de 20 ml. Se você tira 20 ml, geralmente é suficiente para dar aquela descomprimida e a pressão subir, assim. Então, caos. Vou fazer uma Marfan, do que eu fiquei pra mim, assim. Vou fazer uma Marfan, vocês enfiam a agulha, puxa 20 ml. Essa paciente que eu tava, era assim, na hora 4 mg por minuto, vaso, literalmente, ela entubada, a responsiva quase deu 3, tirou 20 ml, ela acordou e vai tentar se entubar. Então, esse foi o nível. E a pressão, tipo, era a pressão sistólica de 60, subiu para 90. E aí, o que vocês fazem? Tipo, enfiei a agulha, tirei 20 ml agora. Tô ali, melhorou. Isso. Então, uma das técnicas que a gente tem é passar um cateter venoso central, passa o cateter venoso central e deixa ele até ir para a janela. E aí, o que você pode fazer? Você pode ir tirando, então o paciente volta a começar a querer piorar. Eu vou lá e tiro mais 20 ml. Ou eu tiro, como falou, tiro uns 40, 50 ml. Essa paciente era muito aguda, foi uma dissecção de coronária esquerda, ela secou a coronária no CAT. E não tinha tanto volume assim, mas aqui foi tão aguda, a coronária dela abriu e secou. E o medo era. O medo dos tamponamentos, igual da dissecção de aorta, é eu tirar e parar de tamponar porque está sangrando. Então, será que ela tamponou e fechou a coronária e parou de sangrar? A hora de eu começar a tirar, vai destamponar. Então, lá no Incórico, a gente foi fazendo isso. Eu tirava 20 ml, ela melhorava. Enquanto esperava o centro cirúrgico, ela ficou bem mais 2 horas, começou a querer piorar e tirou mais 20 ml. E aí foi pro centro cirúrgico, sabe? Então, uma ideia. Eu tive outro caso quem puser que eu mandei, que era um garoto que tinha um tamponamento séptico, assim, ele fez travos, assim, gororoba no pericárdio. E aí a gente, a torácica, a gente não conseguia fazer Marfan, aí teve que fazer, a torácica conseguiu passar um dreno, Beraleite, Marfan, meio dreno. E aí a gente saía muito secretário, assim, saía fluido era grande, era hemático, e a dúvida era, onde está esse dreno? Será que perfurou o dreno do ventrículo? Porque ele ficou meio que igual, ele nem piorou nem melhorou. Né? E era meio vermelho, mas não era aquele vermelho vivo, assim, era uma coisa meio minha boca. Tem jeito de a gente saber onde está? Ideia de como saber onde está o central ou de onde está. Então eu passei o central, funcionei, veio, a gente melhorou, passei o central e começa a vir. Eu vou respirando e vai vir. Bom, como eu posso pensar onde está esse dreno? Primeira parte. Tem algumas técnicas legais de microbolho. Você pode estar com dúvida, está saindo muito, ou o paciente, enfim, não sei se o sangue está meio esquisito aqui, pode fazer microbolhas para ver onde está. A gente fez isso, estava lá. E aí, voz do professor Marcelo, assim, ele, professor, ele pode deixar saindo porque ele estava drenado, né? Então, a minha dúvida é exatamente aí. Quanto é que eu tiro, assim? Deixa eu tirar, se eu tirar 500, eu tiro 500. Isso, saiu. Eu não tinha problema. Então, assim, eu não pode essa desconversão do dele. Ele não se preocupou, mas ele era nesse cenário que não tinha risco de destamponar algo. Era cético, era pulso. Ela era pulso com sangue, assim, sabe? Mas não era nenhuma dissecção de coronária, nem uma dissecção de aorta, que eu acho que nesse contexto, eu teria medo de destamponar e voltar a sangrar e eu me preocupar, sabe? Mas ele ficou muito em paz, saiu tipo 1 litro, 1,5 litros. Porque já era esse caso meio subir a curva aí, tudo bem, pode sair. É que a gente tá falando assim, que ela tem catéter. Só que ela não passou porque ela já esteve tamponada e tá ali com catéter. Só que assim, não dá pra gente saber se é um derrame que ele faz, porque ninguém tirou tudo. Aí a gente foi tirar, só que não parava de sair nunca. Aí a gente ficou meio preocupado de tipo, até que ponto é muito, e se eu posso ir tirando infinito, assim, até parar de vir, sabe? Quando faz janela, meio que fica saindo meio infinito, né? Então, os meus que a gente tinha catéter, eu fiquei com essas ideias, assim, tá? De que faria sentido, de que no hiperagudo eu tô com medo de tamponar tirando de pouquinho, assim. E aí 20 ml fez sentido. Ele deve fazer tipo um stand de VD, o VD para de funcionar pra você tirar o sal. É isso? Não, é de você fazer, de você tira ali, e aí o espaço que tá pelo derrame, você faz meio que um exvac, aumenta muito o retorno venoso por uma dilatação aguda de VD, e aí desloca o VE e choca. Mas o VD não conseguiria botar pra frente. Então, mas aí agudamente ele chocaria, sabe? Aí com o tempo ia fazer isso. É como se fosse uma expansão pulmonar, assim, pleural. É meio que escrito isso. Você dá uma distendidona no VD, e aí ele comprime, e aí para de... Seria isso, assim. É meio que descrito, mas eu não sei a quanto que eu devo me preocupar com essa função, sabe? Assim, Nesse caso do chest, já tinha discussão de VD prévia, né? Então, o chest fala bem sobre isso. Assim, já teve discussão de VD prévia, aí estamponou, foi suficiente para o VD. Era como se o sangue que estava ali estava ajudando o VD a não empurrar os VD. Agora, quando não tem discussão de VD prévia, parece estranho. Assim, eu acredito que o VD conseguiu lidar bem. Assim, nos cenários que eu vi, conseguiu lidar bem. Não sei se conseguiram aumentar tanto o retorno assim no VD.
Então, Eu imagino. minha dúvida. Eu ficaria mais em paz. Porque o caminho para frente vai estar livre. Né? Sim. Vai ter sobrecarga de pressão pós. Caso, a gente fez essa técnica numa fan verde, para passar esse catéter para ficar, a gente passaria uma técnica de céu, de dilatação. Ah, não precisa dilatar. Não, esse já pele bem fininha. Eu vi passar. Eu meio que dilatando. Eu tenho uma imagem, eu peguei um paciente no Cor que tinha no eco o sinal da. Ele teve parto, tamponou, abertura livre de BE, tamponou. Conseguiram confirmar FAM, mas a segunda vez que fizeram refuncionar, porque não deixaram esse catéter. Aí eles funcionaram o ventrículo. E aí é bonitinho no eco a imagem da agulha, assim, o caminho que a agulha fez no VE, assim, sabe? Mas eles perceberam, voltaram a agulha, passaram o catéter bonitinho e o ventrículo fechou, ficou só uma cicatriz ali, sabe? A ruptura do VE do infarto foi muito pior do que isso. E essa picadinha que eles deram no ventrículo. Fez teste. Funciona isso, Eu vou mostrar se você é capaz. Porque também nesses estudos que fala onde vai funcionar, né, guiado por ultrassom, a maior parte fez no interior. Não é Marfan. Porque o Marfan, a técnica é a célula, né? Então, você janela e a ideia é achar o lugar que o derrame está mais próximo da pele, não tem nenhuma estrutura sobreposta ali na frente. E que seja mais seguro, assim, que você realmente vê o que está fazendo. E acho que era, sei lá, mais 70% era no interior. E geralmente o probe, se não é obeso, o probe linear é suficiente. Você fazer igual com o chão central mesmo, conseguir ver a ponta da agulha, sabe? Que eu, quando faz com o vinho, já tem meio do caminho, eu consigo ver com a ponta. E dúvidas outras. Na pandemia, a própria área gerava muito corpo monário, né? Então era muito frequente no começo, era muito frequente. Mas a gente piorava com dinâmica, não parecia ser séptico, assim, uma quase que era séptica, mas chocava, fazia um eco de um bebê grande. E aí, aquilo que a Prova falou de saber nem tudo que parece é. Como é que se trombolizaria? Quem trombolizaria? Como trombolizaria? Então, assim, é isso. Estou com SARA, aí choca. Vou procurar a causa do choque. Bate o eco, o bebê tá grande. Qualquer hipótese que a gente faz. No Covid também tinha muito contórax, né? Não sendo, você não tendo como fazer o ajuste dos dois, não dá mais deve ver alguma coisa que vai aumentar a probabilidade pré-teste de ser da causa. Também o SARA é uma coisa que vai forçar muito, se você quiser, vai aumentar a pressão pulmonar. Mas talvez não de uma forma hiperaguda, né? Se você tiver um exame um pouco antes, talvez. Não, a Fernanda falou que tinha de hiperagudo mais crônico, assim, mais esse tipo de hiperagudo. Tinha aqueles sinais que eu falo de. O Pedro falou um 60-60, estudadinho. Tem mais. Acho que uma coisa também. Uma coisa me ajuda, mas também outra coisa é ver débito cardíaco. Porque esse débito cardíaco, não está baixo, acaba não obstrutiva, certo? Porque pode ser coisa séptico, paciente séptico, poderia ser séptico. Então, aí nesse cenário, quando tem outra causa de corpo pulmonar possível, exclui tudo antes mesmo, assim, para fazer o que o Paulo falou, vamos ver se não tem pneumotórax, vamos realmente medir débito cardíaco para ver se faz sentido, entendeu? Porque pode ser só um VD estranho, de um corpo pulmonar que está insidioso, mas outra coisa acontecendo. E muitos pacientes foram traumatizados, assim, alguns chegaram a ir para a autópsia e não tinham TEP. Provavelmente era só. E o VD fica ruim mesmo, assim, né? Pois é, esses doentes que estudo que você mostrou da ECMO precoce, era antes de tomar, depois de tomar? A maior parte deles foi em contexto de preparado. Assim, ou parada, ou preparado, ou pós-parada imediato. Mas eles não tinham recebido nenhuma terapia específica para o TEP, não tinha se trombolizado, nada. Assim, foi a ECMO com medida inicial. Mas medida inicial no contexto de caos. Eu ia perguntar assim, tipo, dando alguém série, Não vi nada específico sobre isso. Assim, até a Lu mandou um caso ali que ela. Vocês não estão. Depois a gente pode até compartilhar as imagens, mas foi de uma
uma paciente, acho que era uma idosa, que estava internada por um choque séptico, foram tentar pegar uma PAI na femoral, e daí foram ver a veia, estava cheia de trombo, fizeram um eco, tinha trombos passeando pelo coração, assim, o trombo em trânsito que é quase, a gente quase nunca vê, assim, era uma chuva de trombos. E é uma situação que não tem, assim, sei lá, o que dá para fazer naquele contexto. Ela mandou para compartilhar com chefes que são mais experientes do que eles fariam, e até entre eles, assim, não tem resposta certa, né? Talvez estando lá antes de trombolizar, sei lá, estando lá e tentar transportar para fazer embolectomia cirúrgica, assim, não sei. Falando do centro do professor Marcelo, ano passado a gente teve, né, um TEP. Vocês pegaram? Esqueça dele. Eu tava de alta e ela chocou, assim, de alta de manhã ela chocou. E aí foi exatamente isso, assim, o que a gente faz. Então, entubava mesmo com o bebê ruim, para diminuir o consumo de carga de trabalho, a gente não fazia sentido, então a gente entubou no começo, assim, com todas as medidas que a Bruna passou. E aí essa dúvida da trombólise, assim, sendo um especialista, o que o professor Marcelo me falou. É muito anedótico a trombólise na parada, a trombólise que a Bruna falou, não tava, era perto de alto risco, os 4 pacientes não estavam parados. Na parada é anedótico, assim, mas trombolizar na parada é super anedótico. E pré-parado é meio que o mesmo raciocínio. Assim. Então, quando a trombólise realmente faz sentido nesse paciente, tem muita dúvida. Então, o que foi feito foi a própria ECMO já vai vestibular. Então, a gente vai vestibular na hora que a gente vai vestibular a ECMO, e aí a gente decide a terapia de resgate depois. Nos centros que tem, o Bruno até falou, assim, o Einstein tem um time de TEP de alto risco, para poder não a ECMO seguro parado. Nesse centro, é sempre no ECMO primeiro e depois decide. Se tromboliza, se vai para a trombese, se vai para o suporte hemodinâmico, porque é muito, assim, é tudo pequeno, mas é muito impressionante. Droga vasoativa aqui, a ECMO parece realmente ponte para esse bebê melhorar, sabe? Não necessariamente porque a ECMO fez a droga vasoativa sair, mas porque deu as 24 horas para o bebê melhorar. Ela parece ter esse racional, assim. E sem a ECMO, eu não conseguiria fazer essa pessoa sobreviver essas 24 horas. Então, essa é a ideia. Então, esse caso aqui foi feito assim, mesmo nesse contexto. E ela não fez nenhuma terapia de resgate. A gente não tinha o problema da hemodinâmica, não animou muito. Ela tinha uma VCH. Inclusive, ela estava internada para VCH. Então, ela tinha complicação formal. Tudo. E aí, como a VCH a gente fez por 10 dias, a gente coagulou por causa da ECMO, né? E ficou bem. Entrou a ECMO, a droga vasoativa saiu, quando ela canulou, ela chegou a dar uma parada na canulação. Mas ela estava usando 12 microgramas por minuto na hora. Parou de contar, assim, agora é pura. Era 500 melhor, Agora era pura. Eu não pesava tanto assim, era A gente parou de contar. E aí, mas esse ficou racional, assim, sabe? Tipo, e aí onde a gente não tem, o que a gente tem de evidência é trombolizar, né? Se você não tem um time de ECMO, você vai canular sozinho. Poderia tentar. Porque apesar de ser o que tem de evidência, não tem sido Muito ruim. Tipo, aquele estudo, eu fiquei realmente impressionada, que eram 8 pacientes. E, assim, sei lá o que vão sair desses outros estudos. Aqui foi um estudo muito pequeno, mas a sensação que eu fiquei com o ele não é, assim, não deveria ser a primeira medida. Acho que o peito também mostra isso aí, só que ele fica neutro porque tem a galera que sangra pra caramba. E o peito ele exclui os pacientes sensáveis também. Mas, tipo, parece que resolve o trombo. Se o cara já tá morrendo do trombo, pagar o risco de sangrar, talvez faça sentido. O professor Garçom sobre o trabalho fisiológico, muito mais que mandar. Que talvez a gente tromboliza em 1 hora, né? Então, cada ataque, depois compara com 70 para fazer 100 em 1 hora. E aí como é que você fala? Se melhora, a hemodinâmica melhora depois de trombólise, assim. Mas ele pode funcionar um trabalho que sem trombólise, depois de 1 hora, o coração meio que reorganiza e melhora, assim. Então, talvez essa sensação de que 1 hora a gente fez alguma coisa, foi só aqueles que realmente iam sobreviver. Que 1 hora melhora, independente do que você faça, assim, sabe? Só para falar que existem grandes dúvidas mesmo de fazer se faz sentido. No sentido de melhorar o bebê, ser isso que vai melhorar o bebê. Assim. Parece que o suporte mecânico, em quem está quase parando, não faz mais sentido. Isso, na minha cabeça, é um desde que eu tenho muito medo de entubar, assim. É um cara que, pra mim, tem risco muito alto de parar e ter intubação de super alto risco. Acho que é o cara que parece sentido se tá alto fluxo, RDO antes e tudo. Eu fico pensando se eu tendo disponibilidade de ECMO, a ECMO deveria entrar antes
pensando que ele tem um alto risco de parar e vai ser uma parada ruim dele voltar. Até eu não coloquei aí, mas eu fiquei pensando em um caso que era paciente com uma obstrução funcionosa aórtica super grave, que ia fazer uma obstrução fixa de VE, e que estava sangrando e eles achavam que era aquela síndrome de Heinrich, e que queriam mandar ele para a hemodinâmica para dilatar, fazer dilatação por balão. E meu medo era na indução ele parar. Daí eu fiquei pensando se a ECMO não tinha que ser planejada, ou pelo menos estar assim, tudo pronto, porque na hora que induzir na hemodinâmica, se ele parar, vai ser uma obstrução fixa do ventrículo esquerdo, tipo, não vai voltar da parada, de canular ali na hora, sabe? E pensando em tamponamento, tem um revisão que é muito pouco, depois posso mandar, tudo, tem muito tipo de opinião do especialista, e eu lembrei muito daquele caso que a Paulinha trouxe, da dengue, e que eles falam para não intubar paciente tamponar, para intubar depois que a janela foi feita. E não que seja isso que ia mudar aquele caso, né, mas que um paciente parou na indução, com tudo pronto, mas talvez fazer uma sedação local, fazer a janela e intubar, tipo, sei lá, meio que ao mesmo tempo ali, quando o pericárdio já está aberto, seja um pouco mais seguro. Na Melbourne, na Austrália, na montanha iniciar, faz parte choque cardiogênico, componente cardiogênico, avaliação de ECMO antes de tudo. Então, vai time da ECMO, avalia antiinflamatória, tem insuficiência respiratória com componente cardiogênico. Então, tem um time de ECMO que vai avaliar, e aí, ó, para decidir, assim, antes de intubar. O livro de ventilação mecânica que o professor fugiu agora, né? A ventilação mecânica para. Qual foi? Não sei. Tem um capítulo do professor Marcelo sobre. Ele escreveu a aula dele falou sobre de intubação em si. E aí, lá ele se compara com o falou do tamponamento. Ele fez um trabalho de cachorros, que quem foi intubado sobreviveu e quem não foi não sobreviveu. Nesse contexto aí de demanda, que nem sempre o tubo faz tão mal pro VD assim, é super difícil, né, da gente saber o que se realmente vai fazer mal, assim. Então, gente, continua, mesmo dúvida, só pra dizer. Na prática, a gente aí a gente não tem a ética, assim, sabe? E tu daria com esses cuidados todos, e pensando que o pior de tudo na PIP seria a pressão de extensão, né? Se uma manta fechada eu abrir, faz sentido, né? Se eu hiperestender, não faz. Então, dá uma olhada no ponto. bota mais para baixo. Bota mais para baixo. Vocês vão corrente baixa. Quais perguntas? Agora, essa escolha de droga, né? Quer ter roupa, não é droga. E depois, droga vasoativa não é hidroculto? Sim. É super controverso, cada um fala uma coisa. Eu não consegui chegar exatamente a uma conclusão, mas pensando que é o que a gente mais usa, é o mais barato, é o mais disponível, eu achei bem razoável, sabe? Eu ouvi muito falar e eu não achei. Eu tentei pesquisar mais voltado para o TEP, para o tamponamento, diminuindo. Porque até outro dia, um paciente com hipertensão pulmonar pós-transplante que chegou comigo, não. E realmente seria uma droga tão melhor do que a do, sabe, com todos os pontos do inimigo. Acho que sei lá, coisas que eu, pelo menos, penso assim, que são um pouco frequentes. Melhor fazer o osso feijão. Se a gente tem mais mão, tem que começar o hemodinâmico, eu nem sei a diluição, tipo, adulta, a gente tá mais acostumado a saber dose e tal. Daí sou eu, começo de carreira. Talvez quem já tem mais experiência com as coisas, que são quem escreve nesses artigos, tenha realmente benefício de fazer outras coisas. Mas mesmo eles que escrevem defendem, não conseguem falar que é muito melhor, né? Porque não era muito. Não, ok. Esses cortes têm efeitos macro nas circulações, o grupo principal é fixo. A gente vai resolver com efeito. É porque eu não sei o quanto que a do Guto é pior. Beleza, vai aumentar um pouco a resistência, mas porque você aumentou o débito, né? E aí, pela própria forma, vai aumentar um pouco a resistência, ok.
Mas se você ganhou débito cardíaco, como é que você chegou nisso aqui? Deixa eu chegar. Tem tempo para conseguir tirar tudo isso. Até alvo de pressão média. Assim. A gente fala que tem que ser uma pressão mais alta para tentar manter o gradiente de pressão mais alto. Vai tudo X. Só uma coisa no Zé que você mostrou, que era aquele do swing hurt, que você começou a falar, só porque acho que é um sinal que a gente tem que ter na cabeça, todo mundo sabe? Swing hurt. E aí você tinha falado dos eletros também, né? Esse aqui tem um eletro legal, costuma ter, e esse aqui costuma acontecer em derrames mais crônicos, certo? Que é o coração dando sangue dentro do pericárdio. A gente teve uns 3 casos que vieram do eco, tipo, veio de casa, veio fazer o eco, e aí o eco mandou pra UTI, entendeu? Tipo, com o swing hurt. Que por isso costuma ser mais crônico, vai acumulando, mas isso aqui é um sinal de tamponamento iminente, assim, tá tamponado praticamente, assim. Se você for ver, o VD tá com discussão de enchimento, enfim. E é esse aqui que costuma dar aquela alteração no QRS, né, de alternância do QRS. Que aí o coração aproxima e afasta, e faz aquela alteração de QRS. Costuma ser mais quando está dançando, assim, do que esses outros que costumam ser mais agudos. Certo? Acho que é isso. Se você tem mais alguma ideia de falar com a aula da turma, além de que foi muito boa. Vamos bem? Vou lá subir para o Walter. Ah, tá.